Olá! O que define o conceito de família? Apenas o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher? Ou também o resultante de uma união homoafetiva? Está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a criação de um Estatuto da Família. Nele também devem ser incluídos temas como a internação compulsória e a Lei da Palmada. Para discutir esse assunto, estão aqui no estúdio os deputados Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, e Érica Cocai, do PT, também do Distrito Federal. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. E, deputado Ronaldo Fonseca, eu gostaria que o senhor, como relator do projeto, explicasse como ficaria, então, o conceito de família a partir do texto que o senhor defende. Veja bem, nós estamos tendo a oportunidade hoje de discutir esse tema com a sociedade, o que ainda não aconteceu. Inclusive, a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional está sendo acusado de leniente, de irresponsável, porque nunca discutiu. Agora nós estamos tendo a oportunidade de discutir. Ora, o que nós temos na Constituição, o que nós temos nas leis infraconstitucionais? Na Constituição, no artigo 226, nos parágrafos 3º e 5º, está muito claro ali que tanto o casamento como a união estável é entre homem e mulher. No Código Civil, a mesma coisa. Então, a base, a família como base da sociedade, o que nós temos hoje na legislação, no costume, na tradição, é a família tradicional. Esta é a base, a união estável, o casamento entre o homem e a mulher. É o que o código, é o que os códigos dizem, é o que a Constituição diz, é o que a doutrina diz. Agora, nós estamos discutindo um estatuto para a família. O que nós vamos fazer agora? Discutir com a sociedade. Nós precisamos descobrir o que a sociedade quer, porque nós estamos vivendo hoje, primeiro, numa insegurança jurídica, numa balbúrdia jurídica, e a sociedade está querendo se manifestar. Para você ter uma ideia, a enquete que o site da Câmara fez, nós já estamos hoje com 840 mil votos. Nunca houve uma enquete aqui com tanta repercussão como essa. O que é isso? É a sociedade gritando, dizendo, eu quero falar, eu preciso decidir isso. Então, acho que esse é o debate importante. Eu entendo que o núcleo familiar, a base do núcleo familiar é a união entre um homem e uma mulher. Deputada Érica Cocai, há necessidade, nos dias de hoje, de um estatuto da família para definir o que é família? Creio que não. Veja, nós temos já essa decisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal de forma unânime. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, cabe ao Poder Judiciário, sua instância máxima, interpretar a própria Constituição, porque ele é o guardião da Constituição. Isso está estabelecido na nossa própria Constituição enquanto cláusula pétrea, eu diria, não é? Ou seja, a independência dos poderes. O deputado, ao estar se arvorando a tentar interpretar a Constituição, está usurpando uma função que é do Poder Judiciário e que já foi tomada. O Poder Judiciário já se posicionou sobre isso. Não existe a restrição do direito, existe uma diversidade de formas de composição de núcleos familiares. Existe uma mudança do próprio conceito de família desde o século XVII, quando o amor foi considerado como elemento fundamental para o estabelecimento dos casamentos. A partir daí, há uma mudança constante da concepção de família. E a família hoje, ela é pautada no afeto. Veja, essa família que o deputado Ronaldo Fonseca está defendendo, ela assassinou uma criança de 11 anos, uma conformação familiar. Uma criança que chegou a denunciar o nível de ausência de afeto que ela vivenciava. Nós estamos trabalhando com núcleos familiares que sejam pautados no afeto. E nós estamos trabalhando com um princípio básico e fundante da nossa Constituição que fala de dignidade humana. Como é possível ter dignidade humana se não é permitido que se expresse o afeto? Se não é permitido que o amor possa se construir ou se traduzir em famílias? Como é possível pensar no conceito de família que não considere o afeto, que não considere o respeito? E nesse sentido, os casais homoafetivos, está assegurada a eles
todos os direitos de qualquer casal heterossexual. A homoafetividade, ela não pode ser considerada, e o Supremo já se posicionou sobre isso, ser considerado como uma condição que restringe direitos. Ao contrário, nós estamos vendo mulheres, duas mães, dois pais, casais homoafetivos a pautarem as suas relações com seus meninos e meninas a partir do afeto. Isso é que é estruturante. Nós não queremos esta família que é uma família abstrata. Nós não queremos esta família que é uma família que é pautada em uma concepção que a própria sociedade já superou e que o próprio Supremo já disse que é uma família que não reproduz ou não concentra todas as formas de organização do ser humano. Agora, deputado Ronaldo Fonseca, como ficaria a situação das atuais famílias ou das atuais uniões existentes e já reconhecidas? Veja, antes de responder, eu queria responder o que foi dito aqui pela deputada Érica Cocai, que sempre é uma deputada muito competente, muito atuante. Para mim, ela descreveu aqui pelo menos 4 equívocos, do meu ponto de vista. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal pode interpretar a lei, não pode criar a lei. Nesse caso, ele criou a lei. Não. Ele não interpretou a lei, porque a Constituição é clara. União estável é entre homem e mulher. Ponto final. Isso foi discutido na Constituinte. Se você pegar os arquivos da Constituinte, você vai ver que houve um debate acirrado. E o Constituinte originário disse, é homem e mulher, ponto. O Supremo Tribunal Federal não pode criar a lei. Interessante que quando o Supremo Tribunal Federal cria algumas normas contrárias aqui, muitos, como a própria deputada Érica Cocai defende, muitos reagem aqui dizendo, não, o Supremo Tribunal não pode legislar e tal. Nesse caso, aceitaram muito fácil. Então, um equívoco. O Supremo Tribunal Federal não cria a lei. Ele pode interpretar a lei. Segundo equívoco, família baseada em afeto apenas. Em afeto apenas? Quem disse que a base da união entre um homem e uma mulher, outro, dois homens ou duas mulheres, sei lá o quê, teria que ser pelo afeto? Ora, afeto, nós temos afeto por cachorro, por gato, por animais. Então, nós não podemos pegar só o afeto e dizer o seguinte, não, então é o afeto. Afeto se tem entre homem, entre pai e filha. Tem entre irmãos, ascendente e descendente. Família. Então, mas então não podemos admitir que isto vá dar base para uma família que vai se manter. Uma das razões pelas quais o casamento, a união estável, reconhecida pelo Estado existe, é para dar o quê? Legalidade à conjunção carnal. Então não pode ser simplesmente afetividade. Terceiro equívoco, ela descreveu aqui uma falha numa das famílias héteros, por exemplo, dizendo que matou uma criança, não sei o que, não sei o quê. Ora, nós vamos buscar agora defeito em famílias? Eu acho defeitos, não em família, mas em uniões de homoafetiva, acho de monte. Então, você tem defeitos? Tem. Mas isso não é base para a gente dizer que não, deputado, mas que não é válido isso. Uma das bases para o reconhecimento de família, para legalizar a conjunção carnal, mas uma dos efeitos jurídicos é, por exemplo, para a inclusão no plano de saúde, e aí eu ia entrar mais adiante na questão de família, por exemplo, de avô e neto, quando os pais morrem, e que o avô se torna responsável jurídico, mas isso já está claro na Constituição, família monoparental. Está claro, família monoparental. Mas não envolve nada em isso está claro. Não é homoparental. Está claro. Não. Olha, o projeto... Está claro. Mas isso afasta completamente a questão de conjunção carnal e também da família. Mas eu não disse que é apenas conjunção carnal, disse que é um dos itens. Olha, deixa eu dizer. Dos itens, mas você tem a proteção da criança, você tem a educação da criança, da família, a base. Olha, aí quando você foge disto, você quer criar uma família apenas pelo fato da afetividade, você disse muito bem, deputado, a questão da preservação, da segurança da família. Eu gostaria de falar. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão honesta. Ninguém aqui disse que o afeto é a única condição que está estabelecida. O próprio voto do ministro Aires Brito, ele é claro ao dizer que é que se considerar o caráter durável desta relação, a visibilidade desta relação. O que nós estamos dizendo é que família pressupõe amor. Família pressupõe amor. O que identifica as relações familiares é o amor. Esta família que está ali admitida no projeto que está em discussão, ela não tinha amor.
ela assassinou uma criança. E essa família não é defensável, simplesmente porque é composta de um homem e de uma mulher. Há que Mas se são ter todas o as amor, famílias que há que se assassinam, ter o deputada? amor, há que se ter o amor, há que se ter a afetividade. E nós não podemos impedir o exercício, a expressão da afetividade. O projeto, quando ele estabelece, ele exclui as famílias homoafetivas, se contrapondo ao próprio Supremo, porque cabe sim ao Supremo interpretar a Constituição. E ao se interpretar a Constituição, se chegou à conclusão, de forma unânime, a conclusão de que o princípio da dignidade humana e que o direito a não ser discriminado, o direito a não ser discriminado é um dever, é um direito das pessoas e é um dever do Estado de impedir e de punir a discriminação. Esses são princípios fundantes na nossa Constituição que foram interpretados e que, a partir daí, se considerou a legalidade da união homoafetiva e do conceito familiar que pressupõe não haver o reducionismo de homem e de mulher. Mas a gravidade do projeto é porque, ao fazer esta concepção de família e não pressupor outras formas de arranjo familiares, inclusive onde não exista a relação direta, a relação o parentesco de maternidade ou de paternidade, as conformações familiares que estão em curso nesse Brasil, ele discrimina as formas de organização familiar que estão fora do padrão homem e mulher. Ou seja, quando ele diz que a família participará das discussões ou dos conselhos escolares, da política de saúde, da política de educação, que o projeto prevê isso, aliás, isso já é previsto na nossa Constituição. O Estatuto, como está sendo proposto, ele é desnecessário. Ele tem um único objetivo. É o objetivo de desenvolver uma lógica fundamentalista e de institucionalizar a homofobia. Porque, do ponto de vista de assegurar os princípios e a proteção à família, de se contrapor à violência doméstica, que, aliás, fala de violência doméstica, sem se considerar que muitas vezes a família reproduz relações sexista, machista, adultocêntrica, e que a violência doméstica ela não envolve a família como um todo, na medida em que ela tem quem é o protagonista da violência e quem é a vítima. A gente vai continuar. Então veja, quando ela estabelece, quando ela se coloca, qual é o objetivo deste projeto? Não é, portanto, proteger a família, porque já está assegurado em várias legislações. Então não nós é temos que acabar com o Código da Criança e do Adolescente. Não, você vai ter a oportunidade, deputado, no próximo bloco, deputado. Só para concluir, o único objetivo deste projeto é se contrapor de forma inconstitucional e de forma absolutamente anacrônica e fundamentalista à decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, e a decisão dessa sociedade que se organiza, inclusive com casais homoafetivos. É a mesma discussão e é o mesmo sentido de projetos como a Cura Gay, projetos homofóbicos que buscam institucionalizar a homofobia. Deputado, o senhor vai poder responder dentro de alguns minutos. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o Estatuto da Família. Participam desta conversa os deputados Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, e Érica Cocai, do PT também do Distrito Federal. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Bom, deputado Ronaldo Fonseca, o senhor agora pode responder às críticas que a deputada Érica Cocai fez ao Estatuto no primeiro bloco. Veja, a deputada diz que é desnecessário o Estatuto da Família, porque está na Constituição muito claro. Não, primeiro, só na Constituição. Não, você disse que está muito claro na Constituição, a questão da homofetividade, do casamento homoafetivo. Veja bem, então é desnecessário o Estatuto da Criança e do Adolescente, é desnecessário o Estatuto do Idoso. Ora, se já está na lei maior e nas leis infraconstitucionais, para que outro instituto? Para que outros estatutos? Então, não acho desnecessário. Ao contrário, é tão necessário que nós estamos nesse debate aqui. Se nós não tivéssemos o Estatuto da Família proposto, não estaria a Érica e eu aqui, a deputada, e eu aqui debatendo. Veja o quanto isso é importante para a sociedade. Não adianta vir dizer que, não, porque agora o Supremo criou, o Supremo interpretou, não, o Supremo criou. E o Supremo Tribunal Federal, 3 ministros se manifestaram dizendo o seguinte: nós precisamos aguardar o Legislativo. O Legislativo precisa responder.
Nós não podemos... Aliás, isso é um perigo para a democracia, gente. Deixar os tribunais criar legislação, isso é um perigo para a democracia. E 3 ministros do Supremo, não foi unânime, não. 3 ministros do Supremo, Lewandowski, Gilmar Mendes todos e o votaram a outro, favor. disseram o seguinte, votaram a favor pela Unânime. instituição deste Unânime. modelo, mas, ao contrário, disseram o seguinte, vamos até que o Congresso se manifeste. O Congresso está se manifestando agora. Agora chegou a hora do Congresso se manifestar. E o Congresso vai se manifestar não é de costas para a sociedade. Eu, como relator, quero ouvir a sociedade. Nós vamos desmascarar, nós vamos mostrar que a sociedade não quer este modelo de família homoafetivo. Eu defendo que eles continuem, eu defendo que eles possam continuar, é opção deles, porque nós já temos legislação que os protege. Agora, não dentro do direito de família. Nós temos a união de fato, por que não? Eles estão protegidos, se criaram um patrimônio junto, querem ficar juntos, vamos resolver o problema lá. Ou seja, então o propósito é proibir que casais homoafetivos criem crianças, tenham a guarda de crianças. Veja bem, não é só questão disso, de guarda de crianças, nós vamos discutir no Estatuto da Família a questão da adoção homoafetiva. Adoção homoafetiva, eu lhe pergunto, existe legislação para isso no Brasil? Não existe. Quem criou? Os tribunais criaram. O tribunal criou a adoção homoafetiva. A legislação não diz sobre isto. Nós queremos dizer agora. Ora, nós temos que proteger as nossas crianças. As crianças... Veja bem, do quê, deputado? Veja bem, de um modelo diferente. Veja bem o risco. Se a sociedade se a sociedade não se tornar uma sociedade gay. Essas crianças estão sendo adotadas pelos casais gays. Amanhã eles não poderão reclamar? Amanhã eles não poderão ir também para o judiciário reclamar o seu direito que não foram ouvidos? Se você for consultar hoje a doutrina, se você for consultar, você vai ver que se fala de família tradicional. O que é família tradicional? Família tradicional é aquela baseada entre a união de um homem e de uma mulher. O que fugir disto é inovação que... Por que inovação? Inovação vinda do Supremo, seja lá de onde for, mas não como legislação. O que acontece? Se a sociedade não se tornar uma sociedade gay, no futuro essas crianças poderão reclamar. Você perguntou da segurança jurídica, inclusive os casamentos efetuados hoje. Porque não existe pacificação nesse tema. Não existe. Amanhã, por exemplo, 2 casais homoafetivos, o casal homoafetivo, 2 casais homossexuais se uniram, uma união estável, foi reconhecida, transferiu para o casamento civil. Amanhã, numa sucessão, por exemplo, dentro do direito de família, vai haver uma confusão, uma insegurança jurídica. Até é bom para eles este debate, para que se deixe claro. E se for para colocar na legislação, vamos colocar na legislação, mas vença pelo voto, pelo debate e não pela imposição. Deputada Érica Pocari. O deputado foi muito claro. O único objetivo desse projeto não é proteger a família. Proteger a família, todos nós queremos proteger. Nós achamos que é fundamental que você tenha bases sólidas, não é? E que tenha relações afetivas, amorosas, ou seja, que as nossas crianças sejam protegidas. Isso independe da condição hétero ou homoafetiva dos pais ou do casal. Isso independe disso, não é? E o deputado foi muito claro. O que este projeto objetiva é institucionalizar a homofobia, é impedir que a decisão do Supremo e que todo o arcabouço jurídico que a sustenta, eles sejam implementados. É dizer que os conselhos escolares, com a participação da família, apenas da família, composta de homem e mulher, vai excluir as crianças ou os pais e as mães de crianças que estão em relações ou em núcleos familiares homoafetivos. E, para além disso, quando o projeto prevê que esta discussão, que o conceito de família vá para dentro das escolas, está se dizendo que as escolas vão estar propugnando todos os dias que as famílias homoafetivas, elas são anacrônicas, são ilegais e são aberrações, ou seja, está se institucionalizando a homofobia. A homofobia está de ponta a ponta neste projeto. Isso não pode prejudicar, deputado, as crianças que são frutos de nascimentos, são filhos biológicos de homossexuais? Você está falando de um fato que ainda é muito raro no Brasil. Não Veja bem, essa questão de dizer, por exemplo, um casal homoafetivo que adota uma criança.
A pesquisa, já existe pesquisa sobre isso? Qual é o comportamento dessa criança? Como é que é a reação dessa criança? Não existe. É um fato novo. Daqui 20 anos nós teremos. Daqui 20 anos. Eu poderia usar aqui e dizer, eu conheço, por exemplo, criança que foi adotada por casal homoafetivo e hoje essa criança sofre traumas terríveis. Eu poderia usar de casos isolados, mas não quero ser... Mas há casos positivos também. Não sei se existe. Não sei se existe. Não sei, por isso que eu não quero usar. Por isso é que eu não quero usar, um fato isolado. Eu não quero usar um fato isolado. Eu acho que nós vamos ter, daqui 20 anos nós saberemos. Agora ninguém poderá dizer. Eu sou pai, tenho 3 filhas. Eu criei e crio 3 filhas. Ora, eu sei o que é criar filhos. Obviamente que um casal que adota uma criança, um casal homoafetivo que adota uma criança, eles vão criar essa criança dentro do padrão que eles vivem. De duas mães e dois. É claro que vão criar. É claro que vão criar. Eu sou pai, eu crio filhos. Por favor. Eu sou pai. Já você vai responder. Por favor. Eu sou pai, eu crio filhos. Então eu sei o que é isso. O modelo que eu dou é o modelo que eu vivo. E nós vivemos em sociedade. Nós temos que regular isso, sim, senhora. Sim, senhoras. Nós temos que regular, sim. Porque nós vivemos em sociedade e lei é para isto, é para regular. Não adianta eu querer chegar aqui e impor e dizer o seguinte: todas as famílias terão que ser héteras. Não, não posso. Não posso dizer isto. Eu tenho que discutir com a sociedade, eu sou um legislador. E a lei tem que dizer. Agora, o que nós não podemos é querer impor. É óbvio que daqui 20 anos nós teremos, sim, nós teremos um extrato da sociedade para mostrar essa criança que foi adotada. E dizer que o Estatuto da Família quer ser homofóbico, não, isso é um absurdo. Olha, homofobia não é o que muitas vezes se entende por aí. Nós não somos homofóbicos, o Estatuto não é homofóbico, o Estatuto quer discutir com a sociedade o que é conceito de família. Aí sim. Agora, a deputada Érica Cocai, por favor. O deputado já disse que não aceita famílias homoafetivas aqui. Já disse. O projeto também diz isso. Isso é o meu conceito. O projeto também diz isso. O deputado também disse e insinuou que famílias homoafetivas podem trazer traumas às crianças. O que traz trauma às crianças, e eu digo de forma muito concreta, com todas as pesquisas que já existem, deputado, porque já existem pesquisas. Como? O que determina é a capacidade de afeto, de segurança, dessas crianças se sentirem seguras e se sentirem numa relação afetiva. Nós não podemos construir uma sociedade que seja uma sociedade de paz quando nós estamos propondo que as escolas excluam as crianças que fazem parte de núcleos de casais homoafetivos. Nós não podemos dizer que nós estamos defendendo uma sociedade de paz se nós estamos dizendo que tem seres humanos que não podem amar, que tem seres humanos que não podem ser livres, que tem seres humanos que não têm o direito de ser. E é isso que propõe este projeto. Para além disso, o projeto, ele exclui e ele, de certa forma, afasta e se alheia de conquistas da sociedade, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, quando ele estabelece que a violência doméstica é uma violência sem cara, ou que inclui toda a família, sem se considerar as relações internas de subalternização e de construção violentas, de construções violentas que existem dentro da própria família. Então, eu diria o seguinte, do ponto de vista do amparo à família, a nossa legislação já assegura isso. O projeto é para dizer que é o mesmo lógico, o mesmo sentido da cura gay. É o mesmo sentido de dizer que a sociedade tem que ser homofóbica, que a sociedade tem que excluir as crianças de casais homoafetivos, que a sociedade tem que excluir a homoafetividade, que a sociedade tem que ser uma sociedade violenta. Eu digo para o deputado que a homoafetividade sempre existiu e ela foi encarada de formas diferentes no decorrer da história. As famílias também foram encaradas de formas diferentes e que uma família que possa responder à nossa construção atual e que possa ser núcleo de construção e solidez da paz, ela tem que ser uma família que inclua o conjunto da diversidade e que inclua e que assegure direitos aos homoafetivos. Por isso eu digo que é homofobia. Não é homofobia. E eu digo, e para além disso, o seguinte, foram mais de 300 pessoas da comunidade LGBT assassinadas. Mais de 300. Mas quem assassinou? A cada 28... Muitas vezes os próprios se assassinam. A cada 28
horas neste país uma pessoa morre porque ela faz parte da comunidade LGBT. E nós não podemos dizer que vamos instituir esta homofobia que começa no discurso. Não é homofobia, veja bem. Porque o que o deputado está dizendo? Não é homofobia, não é homofobia. Deputado, só para concluir. O debate sobre esse assunto está só começando. Só para concluir. Mas, homofobia não é. Só para concluir. Hoje, o estatuto não promove a violência. Mas ela já falou o tempo todo. Quando você exclui a família homoafetiva, só para concluir, deputado. O estatuto não propõe a violência e o estatuto não discrimina as crianças criadas por casais homossexuais. Discrimina. Não discrimina. Deputado Ronaldo Fonseca, só para concluir agora, 30 segundos para o senhor concluir, porque o tempo já acabou. O estatuto não discrimina. O estatuto é claro, o estatuto está buscando ouvir a sociedade e veja bem, nós precisamos definir qual é o conceito de família. Esse debate aqui reflete muito bem isto. Você que está nos assistindo sabe que esse debate aqui, e olha que nós somos da mesma comunidade aqui, que é de Brasília, 2 deputados de Brasília. A deputada Érica Cocai é por Brasília e eu também sou por Brasília. Você está vendo a importância desse debate? Nós precisamos definir qual é o conceito de família. Isso precisa ficar claro na sociedade. A sociedade precisa se manifestar sobre isto. Eu entendo que conceito de família, independente se 2 homens querem se gostar, se amar e ficar junto, 2 mulheres, isso é problema deles. Isso seria homofobia se eu dissesse aqui que eu quero que esses casais morram, que eles não sei o quê. Isso é homofobia. Se eu estivesse pregando a violência contra eles, cada um faz da sua vida o que quiser. Agora, não imponha para a sociedade o que você quer, você não vai impor para a sociedade. Por isso existe na democracia leis para reger a sociedade. Então nós estamos discutindo exatamente isso. Para mim, conceito de família é aquela baseada na união estável ou no casamento civil entre homem e mulher. Está claro na Constituição e nos códigos. 30 segundos para encerrar, eu só gostaria de dizer o seguinte, o deputado já pregou a homofobia. Quando você diz que uma pessoa homoafetiva não pode constituir uma família, você já está impondo uma profunda violência. Quando você diz que o conceito de família, composto apenas por homem e mulher, sem os diversos arranjos familiares que são consequências da evolução da própria humanidade, não podem fazer parte da construção das políticas públicas, você já está sendo homofóbico e já está se posicionando. E quando, particularmente, você diz que esta família, a família que é pensada pelo deputado, que não corresponde à democracia, nem à liberdade, nem à posição do Supremo, tem que ser difundida nas escolas, você está criando as condições para provocar profundo sofrimento nas nossas crianças e profundo sofrimento na nossa sociedade. Deputado, o que eu proponho para o senhor é que a gente se baseie no afeto e que faça uma cultura de paz, respeitando o direito de todas e de todos. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui. Eu agradeço aos deputados Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, e a deputada Érica Cocai, do PT, também do Distrito Federal. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente este programa ou as outras edições do Brasil em Debate na internet. Anote aí o endereço: noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.